Vamos! Fala pessoal, tudo certo, nada resolvido? Bem-vindos ao canal Pátria Amada Palmeiras. É uma vitória muito importante hoje no clássico, né, pessoal? Muito clássico de muito sufoco aí pro Palmeiras, meu pai amado. Cara, te falar, viu? Se houvesse justiça no futebol, né, eu vou falar isso com dor no coração, mas o Corinthians deveria ter ganho a partida, né? Mas, né, como o futebol não é justo, não é um esporte justo, então vamos comemorar a vitória do Palmeiras. Palmeiras que para mim não fez um bom jogo, né, de jeito nenhum, né? Eu fiquei com o pé atrás, velho. Eu não me iludi tanto assim, né, pelo jogo contra o Vitória. Que o Palmeiras goleou o Vitória, eu falei no vídeo que é um time fraco, o Vitória, né? E o Palmeiras se aproveitou e fez o que devia ter sido feito: golear um time fraco. Agora, contra times grandes, o Palmeiras está tendo muita dificuldade, né? O Palmeiras é um time que não consegue jogar, velho, é impressionante. Isso é falta de. Não é falta de treinamento, mas o time é mal treinado. O primeiro tempo do Palmeiras eu não gostei, né? Para mim o Corinthians teve muitas oportunidades e cada ataque do Corinthians era um Deus nos acuda, né? Carlos Miguel salvou o Palmeiras, né? Pode pôr essa vitória principalmente na conta do Carlos Miguel, claro, na conta do Lopes pelo gol feito, mas o Carlos Miguel hoje salvou muito o Palmeiras. E segundo tempo, o Palmeiras teve uma leve melhora, mas para mim o Corinthians levou mais perigo nos ataques, né? E o Palmeiras numa enfiada de bola do Piquerez pro Maurício, o Maurício chutou, o Hugo Souza espalmou para dentro da área e o Flaco Lopes estava ali só para empurrar a bola pro gol, né? Cara, eu comemorei muito, velho. Muito com meu pai esse gol, porque o jogo tava muito complicado, né? O Palmeiras tava jogando mal, eu tava super irritado, meu pai também super pé da vida com o Palmeiras por não estar jogando nada, mais uma partida, né? Abel Ferreira expulso e os caralho. Cara, vou te falar, né? E o Lopes fez o gol, né, da explosão palmeirense, do desabafo palmeirense, velho. Eu desabafei pra caramba no gol. E chutou a bandeirinha dos caras, é isso aí, tem que fazer isso mesmo, né? Tá faltando um jogador desse naipe no Palmeiras que mete bronca, que chuta a bandeirinha, que encara os jogadores do Corinthians, sabe? Pô, aquele Mateuzinho lá bateu o jogo inteiro, né? Mateuzinho, aquele Ranielli, que são dois folgados do caralho. E os jogadores do Palmeiras não devolveram a provocação, não bateram de volta, né? Só os caras batiam, velho, toda hora. Esse Rafael Claus é um bosta de um juiz. Ainda falam que essa merda é palmeirense ainda. Ele mais prejudica o Palmeiras do que qualquer coisa, né? Aquele pênalti dado foi ridículo pra mim, sabe? Para mim foi um esbarrão, cara, sabe? Não foi. O Carlos Miguel não tocou na cabeça do Gustavo Henrique porque ele quis. Para mim foi um esbarrão normal de jogo, né? Mas aí coube a interpretação do juiz, né? E ele deu pênalti e o Depay errou, graças a Deus que ele errou, né? O Andreas Pereira deu uma pisada ali no, acho que na marca do pênalti ali, né? É, eu, talvez seja por isso que o Depay errou, mas eu acho que não. Eu acho que o Depay bateu mal mesmo, mas antes da batida dele ele escorregou. E graças a Deus, os caras tiveram um pênalti a favor, né? E nem assim conseguiram ganhar do Palmeiras. Vou falar da escalação. O Palmeiras entrou hoje
com praticamente o mesmo time que encarou o Vitória no jogo passado. Entrou com Carlos Miguel, que para mim foi o melhor do Palmeiras, né? Garantiu aí esse resultado para o Palmeiras. Fez cera no final, né? Os corintianos tão puto da vida com ele, né? Porque já que ele jogou lá, né? Os corintianos devem ter ficado pé da vida aí, com a cera do Carlos Miguel no final do jogo. O Kelvin, cara, o Kelvin é desesperador, né? Ver esse cara jogar no Palmeiras. É desesperador ver esse cara marcando. Meu, todo jogador que vai pra cima dele dá medo, né? A verdade é essa. O cara não sabe marcar. Meu, eu prefiro o Giai, que o Giai é melhor marcando do que ele. E o Palmeiras estão falando que tá atrás do Pedro Lima aí, lateral direito. Tomara que traga para colocar o Kelvin e o Giai no banco, porque nenhum dos dois pode ser titular do Palmeiras. O Kelvin é desesperador, né? Entrega o jogo, meu, dá bote errado, é afobado pra caramba. Você vê no olhar dele que ele tem medo de marcar, sei lá. Gomes jogou, né? Raçudo como sempre, né? Tirando as bolas ali no final do jogo de cabeça. Murilo, para mim, hoje fez um jogo ok, né? Né? Murilo vem melhorando a cada jogo que passa, isso é importante para ele poder pegar uma confiança de novo. Piquerez fez um jogo, para mim, um jogo bom, né? Também estava numa fase ruim e hoje fez um jogo bom. Marlon Freitas, muito seguro, né? O único jogador que encarou os jogadores do Corinthians, discutiu ali com o Mateuzinho, com o próprio Ranielli, né? O cara toca a bola para frente, vê o jogo para frente. Isso me agrada muito do Marlon Freitas. Andreas Pereira também, um jogo ok, né? Um jogo ok dele. Hoje jogou como camisa 8, né? Tudo bem que ele marcou bastante, mas pelo menos ele conseguiu avançar, né? Isso é importante. Ele tem qualidade para isso e é necessário que o Abel solte ele para ele pisar na área, para ele finalizar para o gol, que ele é um jogador que tem qualidade para isso, então tem que ser aproveitado o máximo dele. Hoje o Alan, partida horrível do Alan, né? Não apareceu, né? Se escondeu do jogo, assim como o Maurício também. Os dois jogadores que eu não gostei de jeito nenhum hoje do Palmeiras foram eles, Alan e Maurício, se escondendo muito do jogo, né? Maurício só apareceu na hora que chutou e o Lopes fez o gol de rebote. Lopes fez o gol da vitória, né? Comemorou muito, né? Chutou a bandeirinha do Corinthians e os jogadores do Corinthians ficaram putinhos da vida com ele, mas, cara, vai comemorar onde? Se não tem torcedor do Palmeiras ali, né? Não tem aonde comemorar, velho. Aí não pode chutar bandeirinha, não pode comemorar, que leva cartão amarelo. O Lopes ele só tem que soltar mais a bola, né? Ele carrega muito a bola, tá certo que ele assim tem até uma certa habilidade, né? De vez em quando ele dá uma arriscada nos dribles, mas para mim ele tem que soltar mais a bola, né? E o Vitor Roque, cara, eu falei pro meu pai que eu tenho dó do Vitor Roque no ataque do Palmeiras, porque o cara se mata, né? Quase ninguém vem ajudar ele, né? O cara apanha pra caramba, apanhou do Mateuzinho muito hoje, muito. E é um cara voluntarioso, um cara que estava isolado no ataque, tenta. Tá certo que de vez em quando ele dá uns vacilos, né? Perde a bola, não toca também, igual o Lopes. E o Abel tirou ele, eu não teria tirado ele, né? Talvez eu teria até tirado o Lopes, mas que bom que o Abel não tirou, porque fez o gol da vitória, né? Apesar que poderia também ser o Vitor Roque a fazer o gol da vitória. E entrou o Luigi no lugar do Vitor Roque. Luigi que ele entra todo jogo agora, virou o novo queridinho do Abel Ferreira.
perdeu um gol, né? Ele tomou a bola do Mateuzinho e perdeu o gol. Nem chutar ele chutou. Pelo amor de Deus. Deixou o Mateuzinho chegar e tirar a bola. Esse Luigi é um bagre com um B maiúsculo, né? E não tem outro para colocar. Escutei falar que o Abel barrou a saída dele pro Atlético Mineiro. Ele ia pro Atlético Mineiro, deixasse ele sair, cara. Pelo amor de Deus. Agora todo jogo vai entrar e pra quê? Pra atrapalhar, meu? Aí entrou também o Evangelista, que tá voltando de lesão, né? Voltou ali pra marcar. E entrou o Ramon Sousa, que pra mim deveria ter entrado pelo menos na metade do segundo tempo, né, cara? O Abel demorou muito pra mexer. O Abel que pede mais trocas, né? Em uma coletiva ele pediu que tivesse 6 trocas, mas num jogo como esse ele coloca só 3 jogadores. Cara, e vou te falar, velho. A gente deu sorte, muita sorte hoje e competência do Carlos Miguel que defendeu, fechou o gol do Palmeiras. Mas o Palmeiras, o futebol é preocupante, né? Agora é o desabafo, meu desabafo. O futebol do Palmeiras é preocupante. É um time que joga sem a bola, é um time que não consegue trocar passes, é um time que erra muito contra-ataque. O Palmeiras teve muitos contra-ataques que podia ter tocado a bola para o cara, que o jogador estaria numa posição boa para finalização. Mas erra muito, velho. Erra muito. E o assustador são os passes. Os passes não dão certo. Troca de passes não é com o Palmeiras. E o Palmeiras foi formado, foi contratado para ser um time de posse de bola. Porque o Marlon Freitas é um jogador de posse, o Andreas Pereira é um jogador de posse, né? O Felipe Anderson, né, que tá machucado. Então, assim, foi montado um time para posse de bola, mas o time não consegue trocar passes, né? Só consegue trocar de vez em quando em jogos na Arena Barueri ou no Allianz Parque, mas contra times fracos, contra times grandes, times fortes, o Palmeiras não consegue trocar passes, tem uma dificuldade enorme. É um time que joga sem a bola. Pelo amor de Deus, isso tem que melhorar. Parece que é um time que não é treinado. Meu pai amado, dá raiva de ver o Palmeiras jogar, velho. Pô, eu tô super feliz com a vitória, né? O Corinthians mereceu ganhar, a verdade é essa, mas pelo que o Corinthians produziu, né? Mas futebol não é justo, então o Palmeiras se aproveitou desse erro do Corinthians e fez o gol. E eu tô super feliz, porque o Palmeiras precisava vencer esses caras. Aliás, o Palmeiras ganhou os 3 clássicos, contra o São Paulo, Santos e o Corinthians agora, né? Então eu tô muito feliz pela vitória. O Palmeiras precisava muito para levar a moral lá em cima, levantar a moral desses caras. Mas assim, o Abel Ferreira, vou te falar, cara. O cara demora para mexer e quando mexe, mexe errado, né? O time não troca passes, tem que treinar mais esse time, tem que treinar posse de bola, cara. Poxa vida. Agora falar sobre as estatísticas do jogo. O Corinthians deu 13 chutes contra 13 do Palmeiras. No gol, o Corinthians deu 4 chutes, o Palmeiras 5. 60% de posse de bola para o Corinthians e 40% para o Palmeiras. 442 passes para o Corinthians e 283 para o Palmeiras. Isso explica muito a nossa pequena posse de bola. E faltas 14 para o Corinthians e 13 para o Palmeiras, né? Então é isso, pessoal. Uma vitória super importante. Palmeiras aí, por enquanto, rei dos clássicos em São Paulo. Vencemos todos. E agora aguardar a próxima partida aí, né? Muito feliz aí. Uma vitória muito importante no clássico, né? Ganhamos aí no nosso salão de festa mais uma vez, né? Chupa Corinthians, chupa, chupa. E que esse ano a maré mude, né? Que o Palmeiras possa continuar ganhando aí os clássicos e que o Corinthians possa não ganhar nada, né? Ganhou a Supercopa, mas Supercopa é um título pequeno, né?
foi merecido, né? Pô, eu também ficaria feliz de ganhar uma Supercopa, mas não é um time de grande, não é uma competição de grande patamar, né? Mas o importante é ser campeão. Mas é isso, pessoal. Tamo junto aí, dê o like, compartilhe o canal. Obrigado a todos aí, né, pela moral. Tamo junto. E avante palestra, chupa gambazinho, né? Primeira vitória em vocês aí no ano, né? E vai vir mais, se Deus quiser. Tamo junto, avante palestra. Chupa gambá.